É possível nós recomeçarmos depois dos 30? Vocês viram aí uns takes da minha ida ao meu novo emprego aqui em Bérgamo, na Itália. Eu parei de novo onde eu parei aquela outra vez para gravar o vídeo. Então o meu braço que ature, né, aguentar eu gravar o vídeo, porque eu resolvi parar para falar com vocês algumas coisas que estão na minha cabeça nesse momento que eu tô recomeçando de novo. Porque, para quem não viu os vídeos anteriores, eu moro fora do Brasil fazem 2 anos e quase 2 meses, 2 anos e 1 mês e meio. Eu morei 2 anos na Irlanda e agora eu tô aqui em Bérgamo, na Itália, fazem 1 mês e meio, mais ou menos. E eu estou recomeçando novamente. Eu tenho agora 34 anos, então eu saí do Brasil com 32. Quando eu saí do Brasil, eu sou formada em Educação Física, tenho especializações, tenho mestrado. E quando eu saí do Brasil, eu estava trabalhando como professora, né, do município, da cidade onde eu morava. Então eu era concursada, trabalhava, dava aula de Educação Física em escola. E eu larguei o meu confortável para recomeçar tudo de novo. E é um recomeçar em uma cultura totalmente diferente, um país totalmente diferente, né? A Irlanda, ela é muito diferente do Brasil, a questão de tudo, não só do idioma, a cultura é muito diferente também. O idioma, obviamente, né, que é o inglês. E eu recomecei lá com 32. E agora eu estou recomeçando novamente aqui em Bérgamo, né, aqui na Itália, com 34. Então eu tenho 2 recomeços nas costas, né, depois dos 30. E por mais que todos os recomeços eles são desconfortáveis, quando a gente recomeça num país que não é o nosso, é um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente tem que se adaptar tudo ao novo. Nós somos imigrantes aqui e o básico também a gente tem um pouco de problema, que é a gente aprender um novo idioma. E aí, o porquê que eu tô falando tudo isso, né? Claro que também para contextualizar quem não viu meus vídeos anteriores, quem eu sou e por que eu estou falando sobre isso, sobre recomeços, a minha posição, né? Até porque eu trago muitas coisas que têm a minha visão, a minha experiência, e acaba que eu falo algumas coisas de morar fora, não é o foco do meu canal, mas acaba que vem, né? Vem porque faz parte de mim, assim, do que eu tô vivendo agora no momento. Então, por que eu tô falando tudo isso, né? Sobre morar fora e sobre as minhas mudanças de profissão e sobre meus recomeços e sobre a profissão que eu tinha no Brasil, clima, idioma, enfim. Toda essa minha história introdutória. Porque eu acho, primeiro, que recomeços, eles são muito romantizados em muitos momentos, tá? Principalmente aqui, eu tô falando uma posição que tem muita gente que gostaria de estar. Muita gente, principalmente que vai me assistir, gostaria de estar, porque quando eu falo para as pessoas que eu estou morando na Itália, geralmente as pessoas me falam: nossa, Thaís, que sonho, meu Deus, morar na Itália, né? Morar na Europa de modo geral, mas na Itália, nossa, que sonho. Então, eu também queria muito trazer a questão de dar uma desromantizada, não sei se existe essa palavra, na questão dos recomeços. Eu acho que os recomeços eles são extremamente importantes, principalmente se a gente não está mais se encontrando em quem a gente era antes, mas não dá pra gente achar que é uma coisa maravilhosa. Por mais que esse não seja o avião, quem já viu os outros vídeos sabe que eu moro perto do aeroporto, então esse barulhinho sempre tem aqui. Eu podia chegar aqui e falar da Dolce Vita, né, que é o que se fala da vida italiana, ou da vida de modo geral na Europa, e ir romantizando para vocês. Mas não é isso. Eu podia vir aqui e vender uma vida perfeita na Europa, onde eu tenho mais acesso a coisas, onde eu posso comprar isso, comprar aquilo, mas essa não é a realidade, né? Eu acho que as pessoas, principalmente as pessoas que moram fora, elas vão mostrar um novo emprego, um novo começo, uma nova cidade, um novo projeto, mas dificilmente elas vão falar da parte desconfortável que isso tudo gera. O que eu tô aprendendo muito aqui na prática é que recomeçar significa um monte de coisa. Significa a gente não saber tudo, a gente voltar a ser iniciante em alguma coisa, porque a gente vai, por exemplo, eu dei o exemplo da língua, né? A gente vai aprender um novo idioma, então a gente não vai ser bom de início, porque a gente não sabe falar.
né? É um processo rigoroso tu aprender um novo idioma. Então, a gente vai ter que trabalhar ali na nossa insegurança, na nossa confiança. E como eu falei para vocês, não aqui me tornando uma vítima, mas é um pouco mais complicado quando isso tudo acontece em um país, em outro país, né, que não é o teu de nascimento. Outra questão bem cultural, além dessa, né, da morar fora ou da romantização dos recomeços, é que parece que quando a gente chega numa certa idade, a gente tem que estar com tudo resolvido. Parece que a gente tem que ter, a gente tem uma linha de chegada, né? Então, tu tem certa idade, tu já tem que ter um relacionamento estável, tu tem que ter uma carreira bacana, né? Para mulheres, às vezes, tem a questão de tu já tem que ter filhos, tem que ter casa, carro, dinheiro, toda uma vida resolvida. Como se a gente tivesse mesmo uma linha de chegada e chegou ali, bom, tem que chegar naquilo ali. E parece que tu tem uma idade certa para chegar naquilo ali. E agora eu vou fazer um link com meus vídeos anteriores. Os meus vídeos, vocês veem que eles estão todos meio que interligados, né? Então, no primeiro vídeo eu falei sobre fazer coisas novas, depois sobre profissão, sobre autoconhecimento. E o que eu quero dizer? Por que eu quis fazer esse link agora com vocês? Porque não existe uma linha de chegada. A gente vai estar sempre nesse processo de aprendizagem, de autoconhecimento, e cada vez que a gente se conhece mais, que a gente, né, avança nesse processo, a gente começa a ter outras visões. É claro que as pessoas, elas têm diferentes níveis, né? Uns vão trabalhando mais no autoconhecimento e vão evoluindo mais nesse quesito, outros menos, porque trabalham menos, mas todo mundo está sempre nesse processo de se autoconhecer. E os recomeços, eles vão seguindo essa lógica. Porque é assim mesmo, né? Hoje eu posso gostar de uma coisa, amanhã eu mudo de ideia e gosto de outra. Porque às vezes as mudanças, os recomeços que seja, eles acontecem não porque alguma coisa deu errado, mas é porque a gente mudou, a gente se conheceu mais e a gente resolveu mudar o rumo daquilo. E aí talvez essa seja a maior diferença dos recomeços depois dos 30, principalmente quando a gente compara com os recomeços lá dos 20, né, na faixa dos 20 anos. Porque aos 20, muitas vezes a gente recomeça algo porque a vida ela tá recém começando, né? A gente tem a impressão, e talvez seja uma questão cultural também, que a gente tem tempo de errar. E já aos 30, a gente recomeça sabendo exatamente o que a gente deixou para trás. E muitos de nós, a gente sente que a gente já deveria ter encontrado o caminho certo. A gente acaba se colocando uma pressão muito grande. E aí eu acho que é justamente nesse sentido que as coisas acabam ficando muito difícil. E talvez seja por isso que muitas pessoas elas permanecem em lugares que não fazem mais sentido. Porque, bom, eu tenho certa idade, eu já deveria ter encontrado o meu caminho, então eu vou fingir que aqui tá tudo bem e vou ficar aqui. E a gente sabe às vezes que não, né? Que a pessoa não tá legal ali. O que eu tenho aprendido muito, principalmente nesse momento que eu tô aqui de novo, tendo que recomeçar numa cidade nova, num país novo, numa cultura nova, numa língua nova, é que os recomeços eles não significam que eu tô voltando pro início. Porque eu já tenho uma bagagem. Até nesse sentido eu comentei com meu marido quando a gente veio pra cá, que provavelmente a gente viria pra cá diferente do que a gente foi pra Irlanda. Porque a gente já tem 2 anos de imigrante em um país. Então a gente vindo pra cá, a gente já tem uma certa bagagem, a gente já tem uma certa experiência, a gente já tem os nossos aprendizados em relação a ser imigrante. Então as experiências elas são novas. Então quando tu recomeça aos 30, tu não volta a ser quem tu era. Tu vai trazer todos os teus aprendizados, a tua experiência, as tuas histórias, os teus erros também, porque a gente aprende sempre muito com os erros. Ou seja, a gente vai sempre trazer uma certa maturidade que antes a gente não tinha. Hoje eu tô aqui falando com vocês e eu resolvi parar aqui, né, para conversar com vocês, porque eu ainda sinto medo, eu ainda sou muito insegura, eu ainda tenho que trabalhar muito a minha autoconfiança. Também a minha ansiedade, eu estou trabalhando, né, tudo isso. Mas o que com certeza eu tenho para afirmar para vocês que sempre que eu recomecei algo novo, que eu saí do meu conforto, foi onde eu mais cresci. Foi onde eu mais consegui ter visões diferentes de mundo, onde eu tive um maior autoconhecimento. Eu tenho certeza que se eu continuasse onde eu estava, principalmente no Brasil, eu não teria metade das experiências e das aprendizagens que eu estou tendo nesse período que eu estou morando fora. Tanto em relação à vida, tanto em relação a mim mesma, em questão de autoconhecimento. Então, talvez
a vida ela não seja sobre a gente encontrar um caminho definitivo, como dizem que a gente tem que encontrar aquela linha de chegada que eu falei para vocês antes. Talvez seja sobre a gente conseguir ajustar, ter coragem para ajustar a rota quando as coisas não fazem mais sentido. E aí talvez a pergunta não seja, será que eu devo recomeçar? Mas sim, será que a vida que eu tô vivendo hoje, ela ainda faz sentido para mim? Bom, é isso. Eu só parei aqui para realmente conversar e jogar algumas coisas aí para vocês pensarem. Eu gosto muito de, quando me vêm várias coisas à mente, eu gosto de falar sobre elas para ajudar as pessoas a pensarem também. Então eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a tu pensar sobre os teus recomeços, quem está pensando em recomeçar, quem está em um recomeço ou quem nunca pensou em recomeçar, mas acha um assunto interessante e até mesmo admira pessoas que têm coragem de recomeçar. Então eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado vocês a pensarem sobre esse assunto. Então um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo.